Dilma Rousseff pede empenho de ministros para negociação com o Congresso. Em reunião no Palácio do Planalto, a presidente cobrou união da base aliada. A agência de classificação de risco mantém nota de investimento do Brasil. Colômbia é considerado o segundo país mais feliz do mundo. E você vai ver ainda a programação da Semana Santa no Vaticano. Agora, no Século News. Olá, boa tarde. A presidente Dilma Rousseff se reuniu com ministros no Palácio do Planalto para uma reunião de coordenação política. Os principais assuntos foram corte de gastos e um esforço para conseguir apoio no Congresso Nacional para aprovar as medidas de ajuste econômico. Após a reunião de coordenação política, o ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Nelson Barbosa, explicou que o programa de concessões para a iniciativa privada vai ter continuidade nas rodovias, portos e aeroportos. O processo de concessão continua e vai ser ampliado. Já há 4, junto com a Ponte de Niterói, foram lançadas outras 4 rodovias, cujos estudos serão entregues ao governo federal ao longo de abril, e nós esperamos, uma vez recebendo esses estudos, vamos analisar, fazer a nossa proposta, mandar para o TCU, colocar audiência pública para viabilizar essas concessões, a realização do leilão dessas 4 rodovias até o final do ano. O ministro dos Portos, Edinho Araújo, já anunciou um processo de consulta pública sobre a modelagem da concessão de dragagem nos portos. Na questão dos aeroportos, o ministro Eliseu Padilha, também presente à reunião de hoje, está trabalhando na nova rodada de concessão de aeroportos, como a própria presidente já colocou, inclui o aeroporto de Salvador, o aeroporto de Florianópolis e o aeroporto de Porto Alegre, e é outro pedido de manifestação de interesse que nós vamos apresentar formalmente ao setor privado, à sociedade como um todo, nos próximos dias. A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Cátia Abreu, confirmou que a presidenta Dilma Rousseff deu prioridade à gestão sem burocracia para melhor servir o cidadão. Sobre o contingenciamento de gastos do orçamento de 2015, Cátia confirmou que serão preservados pelo governo os programas considerados prioritários. A presidente também foi enfática ao dizer que a programação dos gastos após o orçamento aprovado e sancionado, que os ministérios deverão levantar as suas prioridades máximas, que ela pessoalmente vai avaliar essa prioridade de cada ministério. Não será um corte pura e simplesmente cego. Não, os programas prioritários deverão ser avaliados por ela e escolhidos pessoalmente antes do corte. Já o ministro da Cidade, Gilberto Kassab, reforçou que é importante que o governo mantenha o diálogo com o Congresso Nacional para aprovar as medidas do ajuste importantes para a economia do país e para a sociedade brasileira. Que a equipe econômica continue o seu trabalho de comunicação com o Congresso. Esse trabalho, até a presente data, o Conselho entende que foi muito bem sucedido. As abordagens feitas pela equipe econômica, as visitas junto às bancadas e agora, a partir dessa semana, o trabalho integrado com as comissões que já estão instaladas vai possibilitar concluir esse trabalho que foi iniciado há 3 semanas atrás. E o Brasil manteve o seu grau de investimento mundial, apesar da instabilidade política, da crise na Petrobras e da desaceleração da economia. O anúncio foi feito pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. Uma das maiores agências de classificação de risco do mundo, a Standard & Poor's, manteve inalterada a nota da dívida soberana do Brasil em BBB-, com perspectiva estável, apesar da delicada situação do governo da presidente Dilma Rousseff, da desaceleração da economia e do escândalo na Petrobras. Dessa forma, o país segue com classificação de local seguro para investir. Se o Brasil fosse rebaixado em um nível, perderia o grau de investimento e estaria no grupo de países considerados especulativos. Segundo a Standard & Poor's, a perspectiva estável reflete a expectativa de que o desafio de correção das políticas em curso vai continuar sendo apoiado pela presidente e pelo Congresso. Se isso ocorrer, a empresa avalia que o país vai recuperar de modo gradual a credibilidade política perdida e preparará o caminho para uma perspectiva de crescimento mais forte no ano que vem.
A magnitude das revelações da corrupção na Petrobras tem tido um alto custo político para o governo. Dilma viu sua popularidade cair para 13% em meio a grandes protestos em todo o país. Um avião que levava 150 pessoas caiu nessa manhã no sul da França. Ele fazia a rota entre Barcelona, na Espanha, e Düsseldorf, na Alemanha. O Airbus A320 é da companhia Germanwings, empresa do grupo Lufthansa. Ele decolou por volta das 9 horas no horário local, 5 da manhã pelo horário de Brasília, e desapareceu 2 horas depois. Ainda não se sabe o motivo da queda, mas segundo o presidente da França, François Hollande, não há sobreviventes. A queda aconteceu na região dos Alpes, a 2.000 metros de altitude. O governo da França vai atualizar as informações ao longo do dia. A Tunísia decidiu adiar a reabertura do Museu de Bardo após o atentado que deixou 21 mortos na semana passada. A reabertura ao público do Museu do Bardo em Tunis estava prevista para esta terça-feira, menos de uma semana depois do atentado que matou 21 pessoas. Mas as autoridades do país decidiram adiar a volta à rotina por motivos de segurança. Segundo o Ministério do Interior da Tunísia, o local ainda não está preparado para receber um grande número de visitantes. Uma cerimônia vai ser realizada no museu na tarde desta terça-feira, mas o evento será apenas para familiares das vítimas e a imprensa. Ainda não há previsão para que o público possa voltar a frequentar o centro cultural. O atentado no Museu do Bardo, que matou 20 turistas e um tunisiano na última quarta-feira, foi o primeiro contra estrangeiros na Tunísia desde 2002. Também foi o primeiro ataque reivindicado no país pelo grupo Estado Islâmico. Aqui no Brasil, o dólar fechou a segunda-feira cotado em queda, R$ 3,14. Mas se você tem dívida em dólar, presta atenção no conselho do economista Mário Guerreiro no quadro Minuto Econômico. Olá, hoje falaremos sobre o dólar. O centro da meta do dólar girava em torno de 2,70, 2,75, mas já subiu esse centro da meta para em torno de 2,80, porque depende de uma série de políticas de risco do país, da questão de entrada de recursos, risco político. Então o dólar tem toda essa conotação, é oferta e demanda por moeda estrangeira que entra dentro do país. Agora, pessoas que têm dívida em dólar, se a pessoa tem dívida em dólar, ela deve correndo fazer o quê? Uma renegociação, um alongamento dessa dívida, conseguir um deságio, um desconto ou alongar essa dívida. Tem que ir urgentemente porque o dólar vai ficar alto. Agora, caso ele não tenha dívida em dólares, não deverá fazer nunca esse ano dívidas em dólar. Quem tem dólares guardado também deverá esperar um pouco. Ele tem alguns recursos que sobraram numa viagem, por exemplo, não deverá ainda fazer o câmbio, fazer a troca, fazer a conversão. Porque o dólar tem uma possibilidade de chegar a 2,90, talvez R$3, dependendo da conjuntura macroeconômica e das questões políticas que, porventura, possam influenciar nesta variação. Então, quem tem dívida, renegocie, alongue o prazo. Quem não tem em dólar, não os faça. E caso você tenha dólares guardados, espere um pouco a conjuntura, porque este ano a tendência é que o dólar se mantenha num patamar, pelo menos, acima de R$ 2,80. Hora de fazer contato com o Século XXI Esportes para saber os destaques do programa de hoje. Boa tarde, Beto Quinalha. Muito boa tarde para você também, Renata, o amigo que está ligadinho na rede Século XXI. Daqui a pouquinho, 1h, estarei aqui com o nosso Decimar Leite e também Elias Aredes. A gente vai debater tudo o que rola no mundo do esporte. Vamos falar amanhã, tem um jogaço é o choque rei, entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. A gente vai falar dos preparativos. Vamos falar de seleção brasileira também, que entra em campo na quinta-feira contra a equipe da França. Já se apresentou o time brasileiro. E vamos falar também de Olimpíadas, afinal de contas, estamos há 500 dias, a gente já observa aí algumas imagens, há 500 dias da Olimpíada aqui no Brasil. E o presidente da empresa olímpica municipal, o senhor Joaquim Monteiro de Carvalho, garantiu que não existe problema nenhum com a organização, que está tudo em ordem, que o cronograma está tudo em ordem e que nada vai acontecer. É o que a gente espera. Ontem também tivemos uma foto, do mascote, o Vinícius tirou uma foto oficial para comemorar aí essa data, 500 dias da Olimpíada, e a gente espera que dê tudo certo, né, Renata?
É isso aí, vamos esperar, né, Beto? Tem 500 dias para ficar tudo certo aí. Obrigada pela participação, viu? E no próximo bloco você vai ver a programação da Semana Santa no Vaticano. O tempo fica nublado em Goiânia nesta terça-feira, podendo ocorrer pancadas de chuva em pontos isolados. A máxima pode chegar aos 32 graus. Na capital paulista, o céu é de muitas nuvens e fica assim durante todo o dia. O sol deve aparecer em curtos períodos. A máxima para hoje é de 27 graus em São Paulo.